Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mandy e aqui a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, action figures, games, inteligência artificial, o que mais dá pra falar, a gente vai falando, esse bolo vai crescendo. E vamos falar sobre o final da segunda temporada de Demolidor, que acabou, e acabou em grande estilo, e também sobre o que a gente já tem de indicação dos rumos da terceira temporada de Demolidor. Se você curte o canal, curte, comenta e compartilha para dar aquela força. Considere se tornar um apoiador do canal, o link está aqui. E vamos lá direto para Demolidor. A segunda temporada de Demolidor, ela nos deu uma certeza absoluta no final, que o Demolidor está indo direto de Hell's Kitchen para a prisão. Isso aí não tem dúvida, gente. Matt Murdock foi preso devido aos seus atos de vigilantismo e justamente porque ele revelou a sua identidade ao mundo. E isso faz com que ele vá para a cadeia, justamente onde estão vários policiais corruptos que ele ajudou a colocar lá. Basicamente a força-tarefa do Fisk, tá? Enfim, parece que Matt Murdock vai ter problemas sérios na terceira temporada. Inclusive já tem imagens circulando aí do Matt Murdock com o uniforme laranja de presidiário. E o que é muito interessante, porque apesar de não dar muitos spoilers, né, até porque agora o último episódio acabou de sair, gente, seria muito vacilo chegar aqui e contar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pô, sacanagem, né? Eu pelo menos não ia gostar. Vamos deixar a galera ver o último episódio, vamos ver os eventos que aconteceram ali. Enfim. O que a gente tem desse final de pontos altos dessa temporada, desse final de temporada, justamente é o Matt Murdock roubando a cena no momento em que ele declara que ele é o Demolidor na frente de todo mundo. E ele se vê obrigado a fazer isso porque é o único jeito de derrubar o Wilson Fisk de vez, fazendo com que ele se torne, entre aspas, a testemunha master, né? Afinal de contas, se ele é o Demolidor, ele sabe tudo sobre o Rei do Crime. E isso aí causa uma situação para o Rei do Crime que talvez ele não estivesse pensando que fosse acontecer. Por quê? O processo do Rei do Crime, né? Rei do Crime prefeito, né? Do prefeito contra Karen Page por atos de vigilantismo é arquivado automaticamente. Leva o procurador-geral a processar o Wilson Fisk, forçando Wilson Fisk a renunciar ao cargo de prefeito. E isso faz com que o Rei do Crime não tenha mais nada a perder. E com isso o caos explode. O Rei do Crime está completamente descontrolado. Ele convoca a sua força-tarefa, né, a sua Gestapo particular, para atacar o tribunal. E com isso, nas ruas, os civis que apoiam o Demolidor e que agora sabem que ele é Matt Murdock, colocam a máscara vermelha no rosto e partem para o revide. Afinal de contas, é um barril de pólvora, né? O Rei do Crime aprontou tudo o que ele podia. Ele bateu em pessoas, machucou pessoas, matou pessoas, invadiu casas de pessoas, simplesmente prendeu pessoas arbitrariamente. Ele causou uma verdadeira revolta em Nova York. E o centro de Nova York virou uma praça de guerra. O que é interessante porque nós temos imagens do filme do Justiceiro, em que o Justiceiro, né, está andando ali pelas ruas de Nova York com um capuz, um moletom, e tem carros pegando fogo fundo, especialmente uma viatura da polícia pegando fogo fundo. Isso pode ter relação, sim. Enfim, todo esse caos acaba gerando a situação em que nós vemos Demolidor, Jessica Jones e Ângela Del Toro, a Tigresa Branca, tendo que agir para tentar segurar essa bomba que se tornou Nova York. E aqui fica uma dica que eu já falei. Tem uns mimizentos aí dizendo a série do Demolidor não ligou a nada, não tá ligada a nada, nem gerou nada. Mentira! Jessica Jones está na série, trazendo de volta os defensores, sim. Ângela Del Toro, eu já falei isso, a Tigresa Branca é integrante dos Campeões, e aqui fica uma dica, mantenham o olho nela, porque a Marvel
já tem um plano de longa data de uma série dos Campeões. E segundo rumores, nós vamos ver a Miss Marvel, Kamala, em Vision Quest. Isso é uma ponta direta para a série dos Campeões. O grupo está começando a aparecer seus integrantes. Muito provavelmente nós vamos ter notícias da série dos Campeões em breve, porque é uma série do núcleo urbano dos personagens da Marvel, que alguns insiders já estão apontando que a série do Demolidor ela inaugurou o que esses insiders estão chamando como MCU das ruas. Sim, onde você vai ver todos os personagens de linha urbana, Justiceiro, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Homem-Aranha, que é um personagem do núcleo urbano, apesar de ter lá o seu pé no Quarteto Fantástico, nos Vingadores, beleza, ok, mas ele é um personagem mais das ruas. E a gente vai ver isso tudo aí se costurar ao longo de séries e temporadas. Enfim, no final da segunda temporada, nós temos o retorno aí do Luke Cage, que estava no exterior, trabalhando com o misterioso Sr. Charles, e ele volta para casa, para ficar com a Jessica Jones e a filhinha deles. E, querem saber quem é a filha da Jessica Jones com o Luke Cage? Dá uma olhadinha no Google, joga lá para vocês verem. Ainda que seja um futuro alternativo, ela é uma Capitã América. Enfim, a criança que ali, naquele momento, é uma criança, não é pouco poderosa não. Mas vamos ver o que a Marvel vai fazer com esse personagem. E isso aí eu acho que é bem mais pro futuro, porque ela é uma criança agora. Então, Luke Cage está de volta e o retorno do Luke Cage, que deixa de trabalhar com o Sr. Charles, automaticamente abre o final do Mercenário. Porque já que o Sr. Charles está sem o seu operativo de campo, né, que é o Luke Cage, ele coloca outro no lugar, que é o Mercenário. E o final do Mercenário é justamente dentro de um avião, junto com o Sr. Charles, indo para alguma missão, sabe lá onde. Isso eles não dizem. Lógico. E Justiceiro. A grande questão, cadê o Justiceiro que não apareceu a temporada toda? Já falei disso num outro vídeo. O Justiceiro, ele esteve ali ligado aos eventos da segunda temporada. Tanto que o filme Justiceiro, Uma Última Morte, tem a participação da Karen Page e do detetive Mahoney. Ele está ligado à segunda temporada de Demolidor, sim. O filme, basicamente, numa explicação muito rápida aqui, é de que é o que aconteceu com Frank Castle durante a segunda temporada de Demolidor. E é um momento crucial em que você vai ver o Justiceiro refinar os objetivos da sua guerra. Segundo os próprios insiders que trouxeram essas informações, e até mesmo o próprio ator que interpreta o Justiceiro, nós vamos ver uma versão pesadíssima do Justiceiro. O que vem depois da vingança? Afinal de contas, ele já matou todos os responsáveis pela morte da sua família. O que vem agora? É isso que a gente vai ver no filme do Justiceiro. E é uma ligação direta para o filme do Homem-Aranha, que ele participa. Então, depois do filme do Justiceiro, depois dos eventos da segunda temporada de Demolidor e o filme do Justiceiro, nós temos o filme do Homem-Aranha. Isso aqui seria a ordem para se assistir e se perceber como é que os fatos se desenrolam. Ok. Final do Wilson Fisk. Muita gente falou que é um final ambíguo e que ele passou despercebido. Pô, o Wilson Fisk se livrou. O Wilson Fisk recebe uma proposta para se exilar. E ele se exila numa praia. Mas como assim? Ele saiu incólume? Nada aconteceu com ele? Gente, Fisk perdeu tudo. Literalmente tudo no final da segunda temporada. Ele perdeu seu título de prefeito. Ele perdeu seu reinado criminoso. E o pior de tudo, ele perdeu a mulher que ele ama, a única mulher que ele ama e que ele amou na vida, e também a sua maior obsessão, Vanessa. Sim, ele é completamente obcecado pela Vanessa. É uma fixação terrível. E ela está morta. Não é uma questão de que ele se separou, a Vanessa foi embora, e ele vai correr atrás dela. Não.
Ela está morta. E ele não tem como mudar isso. E o que você vê é um rei do crime preso num luto total. E essa é a versão mais perigosa do rei do crime. Sem nada a perder, completamente descontrolado, sem limites, porque querendo ou não, a Vanessa segurava bastante ele. Completamente selvagem. Essa é uma palavra que acho que encaixa bem e foi falada até pelo insider, pelo showrunner Darius Kardapani em uma entrevista com a Variety. O insider Darius Kardapani, ele puxou mais ou menos para onde vai a terceira temporada. Meio que deixou no ar, mas é aquilo ali que a gente vai ver. Darius Kardapani, ele usou a expressão selvagem para definir essa versão do Rei do Crime. E quando ele foi perguntado sobre essa terceira temporada em que a gente vai ver Matt Murdock na cadeia, ele falou exatamente o seguinte: existem algumas fases icônicas nos quadrinhos. E quando nos reunimos para começar a montar uma temporada, pegamos uma fase e outra e misturamos. Tem uma fase lendária que o Matt está na cadeia. Essa indicação de fase lendária aponta para onde a história está indo. E muitos insiders estão apostando que a terceira temporada vai adaptar o arco O Diabo na Cela D, que é um arco pesado, é um arco violento, tanto com violência explícita, né, de combates, lutas, quanto implícita. É um arco que tem um peso psicológico muito grande, em que esse arco nos quadrinhos acontece no momento em que o Matt Murdock revela sua identidade. Ele tem só, na verdade, a identidade dele é exposta pelo próprio Rei do Crime. E ele acaba na cadeia. O que acontece? Ele se vê forçado a lutar contra tudo e todos na cadeia, até para sobreviver, porque todo mundo quer matar ele. E há um momento em que o Matt Murdock meio que cede ao caos, cede à violência, e ele deixa o diabo sair. Isso é interessante porque é um lado bem obscuro do Matt Murdock que vem à tona. Se eles fizerem isso na temporada, vai ser nota 10. E nós vamos ter também, como confirmado, os defensores tentando ajudar ele, tentando tirar ele da cadeia. Tá confirmado. Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, os três estão de volta. Inclusive, fãs que estavam andando pelas ruas de Nova York conseguiram tirar foto dos três atores reunidos em filmagens externas da série do lado de fora de um tribunal de Nova York. Eles estão na série, eles vão participar da série e ainda temos rumores de que nós podemos ver a terceira temporada preparar a volta da Elektra ou mesmo já trazer ela no final da temporada. Isso aí a gente vai ter que aguardar para ver. Conforme forem surgindo novas informações, eu trago aqui para vocês. E vocês? Estão ansiosos para ver o retorno dos defensores? Eu admito que eu tô, cara. Eu quero ver como é que eles vão trazer os defensores já nesse universo Marvel. Esse MCU das ruas. Também quero ver o que eles vão fazer com a Elektra, se ela realmente vai retornar ou não, apesar dos rumores. E vocês? Já leram o arco do Diabo na Cela D? Ou Demônio na Cela D? Tanto faz. Já leram? Deixa aqui nos comentários e a gente vai falando sobre. Beijo pra todos, vou ficando por aqui e até a próxima.